O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi assassinado a tiros hoje durante um evento público na cidade de Nara. O ataque aconteceu do outro lado do mundo, mas aqui no Brasil também existe violência contra autoridades e figuras públicas. Basta lembrar da facada sofrida pelo então presidente Jair Bolsonaro, isso em 2018, em Juiz de Fora. Ainda ontem, no Rio de Janeiro, uma bomba caseira com fezes foi lançada em um evento com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a pergunta da produção é a seguinte: será que os políticos brasileiros devem se preocupar que aconteça o mesmo que aconteceu no Japão? Marco Antônio. Bem, William, é óbvio que os presidentes eles precisam ter algum tipo de segurança. Seria hipócrita falar que existe aí... Até a gente viu não só esse ataque, teve uma outra situação de drone, onde as pessoas colocaram, parece que urina e fezes também no drone, e várias outras manifestações, inclusive do Fernando Holliday, que foi no Pânico nessa semana, onde ele não conseguiu se manifestar. Ele foi convidado para fazer uma palestra na Unicamp, ambiente universitário, e foi hostilizado. Sabe por quem, Piperno? Pela Juventude Comunista, União da Juventude Comunista. E então, o que é importante nós aqui, enquanto comentaristas, e que temos diferenças e temos aí discrepâncias com relação ao nosso pensamento, nossa visão de mundo, é importante repisar que a única coisa que vai ajudar a esclarecer, ajudar a encaminhar determinadas pautas é o diálogo e o debate livre. Se você começa a interferir ou, de maneira agressiva, a atacar esses movimentos, atacar essas pessoas, a única coisa que você vai fazer é gerar uma crispação, um aumento considerável da intolerância. E a polarização não acho que é algo ruim, mas eu vejo como ruim essa tendência, e agora eu vou ser muito sincero aqui, essa tendência ela é majoritariamente da esquerda, de hostilizar o pensamento de pessoas que não concordam com eles. Então, por exemplo, você vai no ambiente universitário, você vai no ambiente educacional, no setor educacional também, você consegue enxergar que é uma manifestação típica do pessoal da esquerda querer, de alguma forma, cercear ou intimidar o discurso e a liberdade de expressão de pessoas da direita, que têm um pensamento diferente deles. Então, é óbvio que o único canal para acontecer, a melhor forma da gente criar um canal de diálogo vendo essas demonstrações públicas bizarras e enxergando que não é isso que a gente quer no nosso país. Quando a direita quebra a placa da Marielle, também é um ato de violência? Não, você pode falar que é uma espécie de violência simbólica nesse sentido. É diferente de você fazer algum tipo de hostilização, como aconteceu com o Fernando Holliday. Ele foi literalmente... Ele corria risco de sofrer agressão física no local. É diferente de você falar de maneira agressiva, de você ter um discurso um pouco mais enfático. Ninguém aqui defende quebrar a placa de nada, absolutamente. Mas uma coisa é o que significa violência do ponto de vista simbólico, e a esquerda usa isso contra a direita constantemente. Tudo é discurso de ódio. Tudo que, de acordo com a esquerda, é fake news tem que ser cerceado. Então eles usam isso como armas de restrição à liberdade de expressão. Piper, nos últimos 6 anos nós tivemos 35 políticos ou pessoas envolvidas com política mortas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Nós temos regiões onde o pré-candidato ou o candidato a um cargo público não consegue ir se não tiver uma autorização do tráfico ou da milícia, no caso do Rio de Janeiro e em algumas outras favelas pelo país. O Japão não tem um índice de crimes usando arma de fogo tão violentos assim. Agora aqui no Brasil nós já temos essa característica. Então, os presidenciáveis ou candidatos ao governo do Estado, nós vivemos num país onde o político ele está no limite. O crime, antigamente era crime contra a honra e agora é o crime contra a vida. É a nossa preocupação? Sem dúvida, William. Eles são cada vez mais alvos, né, de jagunços políticos de lado a lado. O Marco está vendo até bem quando ele falou, por exemplo, da história do drone. Ele só não terminou a história, ele só não terminou de contar que o drone foi acionado por pessoas que têm simpatia pelo presidente Bolsonaro e nada, por favor, não entendam aqui que eu esteja traçando um paralelo. Mas são pessoas com simpatia por ele, inclusive um deles foi preso, está preso. E esse drone tinha fezes, mas também agrotóxicos, veneno. Ninguém solta veneno à toa.
Como, aliás, lá no Rio de Janeiro, ontem, de novo, um atentado, como também foi vandalizado o carro do juiz que mandou prender o juiz Milton Ribeiro, como, repito, são já alguns políticos também, aqueles que impediram o Fernando Holliday de se pronunciar. Se ele foi convidado, é importante que quem o convidou o recepcione bem, e não foi o que aconteceu. Agora, infelizmente, no Japão, essa tragédia contra um político que tem um histórico importante, já havia sido primeiro-ministro do país 2 vezes, foi alguém, inclusive, muito importante para a recuperação econômica do Japão após a crise de 2008. E naquele episódio, o Japão, além da crise econômica que se alastrou pelo mundo, o Japão também, ele recebia muita censura e restrições mundiais por conta de tudo que aconteceu em Fukushima. Então o Japão naquele momento era visto com desconfiança, o que piorou inclusive o ambiente econômico do país, mas ele conseguiu recuperar o Japão, né? As chamadas Abenomics, que acabaram propiciando muitas mudanças no Estado, na estrutura de poder, na máquina do governo. E ele era, assim, uma figura respeitabilíssima. E mesmo que se não fosse, né? É uma violência, um crime tem que ser sempre condenado, porque não é assim que se tratam os direitos humanos, sejam de políticos ou não. Uma vez eu fiz uma pergunta para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu estava, naquele momento, o Vitor Abraão estava de folga, e eu fiz a pergunta dentro do Pingo nos Is, do programa Pingos nos Is, que era relacionado à segurança do presidente. Ele fica sob vigilância praticamente 24 horas por dia, o GSE que cuida da segurança dele. A gente já viu o Bolsonaro com capacete balístico, com colete, com placa de cerâmica para se proteger, porque o risco contra a vida dele, já tentaram uma vez, e existe sim uma grande preocupação. No caso do ex-presidente Lula, o GSI também cuida, porque é a função dele. Agora, no caso, por exemplo, de Ciro Gomes, Simone Tebet, dos outros... Pablo Marçal e outros. Quem cuida da segurança das pessoas? Também calma, né? A gente tem que enxergar as coisas com um grau de proporção. Não, tem que ter um grau de proporção. Todo mundo sabe, o Piperno já identificou isso, eu também, que a eleição, o ambiente eleitoral hoje está polarizado. Não existe terceira via. E eles tentaram criar esse discurso de que a terceira via poderia decolar em algum momento, mas não decola. E o ambiente polarizado tem duas figuras nos seus polos, que são representadas por Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário. Então você tem lá essas figuras. É óbvio que a proteção deve ser conferida a eles. Agora, qual a expressividade de Simone Tebet dentro das circunstâncias? E ela vai ter segurança, só que obviamente que não é o mesmo grau de segurança do presidente Bolsonaro. Mas então, o fato mas é uma pessoa que está concorrendo à presidência. Ela tem e teve uma participação, por exemplo, na CPI da pandemia, com falas muito fortes contra o governo. William, aqui não se trata apenas de proteger aqueles que hoje sejam os favoritos. Até porque, por exemplo, o juiz que teve o carro vandalizado em Brasília, até onde se sabe, ele não é candidato a nada. Mas todo mundo que toma algum tipo de posição, ele hoje está vulnerável, ele se torna automaticamente um alvo. Então, hoje, um candidato que patina, que tem traço, que tem 1%, 2, 3%, ele pode amanhã depois dizer algo que seja entendido como ofensivo por uma claque adversária. E aí isso vai fazer dele automaticamente um alvo. Tenha ele 30% ou tenha ele 1%. E eu já vi isso em vários países do mundo. Infelizmente é assim, sejam eles partidários, por exemplo, de um candidato que lidera a pesquisa, como o ex-presidente Lula, ou como do vice-líder, o amigo lá do capitão Adriano, que é o presidente Bolsonaro, ou, por exemplo, Ciro, Simone Tebet, qualquer um. Você concorda? Se tiver posição, se a Simone Tebet, fingiu que discordou, se o Pablo Marçal disser, por exemplo, olha, o Bolsonaro condecorou um miliciano, ele automaticamente se torna alvo. Bobagem, deixa eu te falar. Não. Existe aqui, de novo, isso a esquerda faz muito bem, eu tiro meu chapéu imaginário pro Piperno, porque você faz isso muito bem, Piperno, essa cultura do medo. Olha, cuidado, a todo momento, em qualquer lugar, a gente vai precisar de segurança, porque esse pessoal da extrema-direita, Bolsolover, que está caindo do mundo, esse pessoal pode te atacar a qualquer minuto. Esse é um discurso muito falso, muito bizarro, que não deve ser levado a sério por ninguém. Até porque, de novo,
sempre vai ter gente louca. E a única pessoa que foi aí alvo da maior agressão que já se viu no ambiente de corrida eleitoral brasileiro da nossa história foi o Bolsonaro. Foi ele mesmo. E aí, gente? Que inclusive o caso não foi concluído ainda, né? O caso, até onde eu sei, foi. Aliás, já passou por 3 investigações. Agora, ele não foi o primeiro. Né, ele não foi o primeiro. Pra ele você, foi aquele que foi concluído. Aquele que realmente se tornou alvo de um crime, de um atentado. Eu sempre disse isso. O presidente Bolsonaro foi alvo de um atentado. Não foi o primeiro. Por exemplo, no começo daquele mesmo ano, em 2018, a caravana da cidadania lá do ex-presidente Lula sofreu disparos, né? Foi atingida por alguns projéteis quando rodavam o sul do país. Posso falar? Agora, Pode. Infelizmente, isso pode acontecer com todo mundo. Ontem deram, por exemplo, tiros, fizeram disparos em vidraças do jornal Folha de São Paulo, que ao que me consta também não tem nenhum dos seus proprietários como candidato a coisa E agora nenhuma. vem a cereja do bolo, que é a seguinte. Em função desta estreita relação que nós hoje falamos, já discutimos sobre uma possível investigação lá, numa possível CPI do narcotráfico ou do crime organizado em Brasília, o caminho que o país está adotando com essa possível relação estreita entre política e narcotraficantes, nós vamos nos preocupar como os colombianos dos tantos ataques que por exemplo, foram 163 ataques em um ano contra políticos, por exemplo, na Colômbia. Então, esse é o caminho que nós estamos seguindo? Piperno. Há muito tempo. Quer dizer, é que aqui no Brasil a gente começa a tomar providências quando as coisas chegam ao alto escalão, né? Então, os presidenciáveis hoje têm, de fato, que tomar muito cuidado. Mas, por exemplo, a Marielle era uma vereadora e morreu, ela foi assassinada. Como muitos... Veja, aqui no Brasil, quando eu era garoto e tal, a gente ouvia toda hora notícia em televisão sobre os crimes políticos que se cometiam em Exu, né, no interior pernambucano. Então isso não é de hoje. O Brasil sempre foi, na Baixada Fluminense, Tenório Cavalcante no passado, o Brasil sempre foi um país muito violento, também no ambiente político. Agora, é que nesses últimos tempos, essa violência começa a chegar muito próximo a pessoas, a políticos do altíssimo escalão. Marco, você considera essa discussão relevante? Essa discussão é relevantíssima, mas a questão aqui não é só da classe política, a questão ela transborda. No caso da CPI dos narcotraficantes ou crime organizado. A questão da violência e do narcotráfico transborda para uma situação de caos institucional no Brasil. A gente não pode aceitar o número de quase 50 mil pessoas por ano morrendo vítima de homicídio. Não dá para aceitar uma estatística dessa, ela é grosseira demais. Naturalmente, todo mundo que é... todos os seres humanos... Aí você pode colocar a população LGBT, você pode colocar mulher, aí coloca político. Óbvio que vai inchar, vai fazer parte, vai constar deste número, né? De 50 mil homicídios. Então, o problema é esse, quer dizer, como que você combate o narcotráfico? Sinceramente, a CPI pode ser uma maneira de começar a dar nome aos bois. Mostrar quais partidos têm vinculação com o narcotráfico, averiguar, quebrar o sigilo de pessoas envolvidas aí com suspeitas fortes, suspeitas sérias e graves com o narcotráfico também, mas o trabalho de longo prazo vem com uma reforma do sistema penal e processual penal brasileiro. Se não mudar o sistema, se a gente não tiver uma legislação que protege a polícia e que combate o crime organizado de maneira eficiente, a gente vai continuar refém dessas circunstâncias bizarras, desses números que são praticamente inacreditáveis. É número de guerra civil. A gente vive no Brasil, a gente se acostumou, a gente normalizou uma ambiência de guerra civil aqui no Brasil. Bom, em função desse ataque no Japão, Piperno, a gente está falando de um franco-atirador, né? De um indivíduo, seria integrante das forças militares, que cometeu com uma arma caseira, efetuou 2 disparos e tirou a vítima dessa autoridade. Para além do que nós temos com problemas relacionados às organizações criminosas, a polarização no Brasil pode promover ataques de extremistas durante o período eleitoral? É claro que sim, a polarização acaba sempre estimulando esse tipo de ação, às vezes unilateral, às vezes realmente de alguém que isoladamente resolve... Veja, é mais ou menos parecido com a lógica de um
de alguém que chega, pega uma arma e sai atirando a esmo e matando quem vê na frente. Isso a gente, de vez em quando, tem, infelizmente, notícias desse tipo de chacina. É alguém que vai lá exatamente motivado aí, sabe-se lá por quê, querer investir contra alguém que, por exemplo, pensa diferente dele. E isso é muito sério, porque isso é mais difícil de se controlar. E quando você tem, por exemplo, um bando organizado, você, de certa forma, já toma precauções. Opa, nessa área, o bando organizado atua. Quando você vai fazer um comício, por exemplo, aqui na Avenida Paulista, você não sabe quem está lá. E aí o fator surpresa pode ser maior, como foi no caso do X-Wab, como foi, por exemplo, lá atrás, na Suécia, no caso do assassinato do então primeiro-ministro Olof Palme, como aconteceu nos Estados Unidos com o presidente John Kennedy, com, inclusive, os tiros que atingiram o presidente Ronald Reagan. Essas coisas acontecem. E essas coisas acontecem independentemente da coloração, da filiação partidária do alvo. Espera um pouquinho. Eu preciso retificar uma coisa aqui. É que falta um elemento de análise do Piperno. Ele esqueceu que quem pinta o adversário de genocida, fascista, facínora, quem veicula discurso odioso de fato nos meios de comunicação, a gente sabe. nas redes sociais, não, a extrema-direita. Quem faz um discurso de aniquilação do adversário político do ódio, é, a extrema-direita. É um só, que é o pessoal, é um grupo de pessoas vinculadas à esquerda. O banditismo, isso, como aconteceu lá no 6 de janeiro, é o banditismo da extrema-direita. Até ontem, você chamava o Bolsonaro de genocida. Sabe o que você faz com genocida, meu caro William? Genocida não pode conviver em sociedade. Um genocida não pode estar entre nós. Um genocida não pode se manter vivo. Você faz o que tiver que ser feito para acabar com o genocida. Tem lei. E o discurso da esquerda, ele é hipócrita por causa disso. Não é eles hipócrita. Falam toda hora em ataque à democracia. Eles atacam a democracia 6 de janeiro tá aí. Constantemente, diariamente. 6 E na de figura janeiro do presidente Bolsonaro, eles criaram eles renegam essa expressão 6 de janeiro, inclusive. de ódio. Ele é o destino de todo o ódio dessa esquerdopatia maluca. Inclusive, e por isso que é perigoso. Na sua live quando ontem, você vê o ele oposto, não consegue falar que não vai ter reação. Só para eu concluir. Você ficou meio... Não. Você ficou emocionado com a minha constatação, né? Faltou esse elemento de análise para você. Se você pegar o discurso da direita, é um discurso completamente diferente, que fala, olha, não dá para normalizar a candidatura do Lula por conta do esquema de corrupção que o PT conflagrou durante o período da presidência dele e da Dilma. E o cara é diferente de você virar e falar este genocida, fascista, blá blá blá, como a esquerda faz diariamente. Vou te acabar. Então, também não dá para normalizar o cara que se passa, que se finge de democrata e condecora miliciano. Você, cidadão de bem, você é ameaçado pelas ações de milicianos. Discurso. E aí, Ninguém eles vão lá e condecoram. Eles andam juntos com o miliciano. Ninguém acredita. Eles andam, por exemplo, com a deputada Flor Delis, que é uma assassina. Não para em pé. A deputada Flor Delis era aliada, tem fotos dela abraçadinha com a primeira-dama, com o presidente Bolsonaro. Então, quem anda com esse tipo de gente pode governar você? Posso falar uma coisa? Piperno, tá cheio de gente que para você na rua, que gosta dos seus comentários aqui no Opinião. Tira foto com você. Você o quê? Você puxa a capivara de todo mundo antes de tirar foto? Não. Porque amanhã pode sair a sua foto na rede social da pessoa que é um assassino, que é um homicida, que é um estelionatário. Isso é verdade. Isso é uma bobagem que você falou agora há pouco. Eu acabei de desconstruir o que você falou. Não, isso é uma bobagem que você falou, porque se for um anônimo, eu realmente não vou saber quem é. Hoje mesmo eu tirei uma. Agora, se for uma deputada, uma deputada do meu partido. Teve um filme. Como é que eu não vou saber feito por ela pelo pessoal do Projaquistão? Como é que a deputada. Como é que eu não vou saber? Foi feito um filme que a deputada do meu partido é uma picareta? Os atores globais fizeram um filme para ela em homenagem amiga do presidente. Olha os amigos do presidente. Presumir? Flor Delis, Capitão Adriano Queiroz. Olha o time.